paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça soberana de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa. Amados, queridos, irmãos, amigos, colegas, nós estamos felizes porque estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Eu gostaria de ler uma parte da Bíblia, onde se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 2, Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 25. Diz a palavra de Deus para nossa breve meditação: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Este era justo, temente a Deus, e havia esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Um velho Simeão havia ali em Jerusalém. Este homem, a Bíblia então disse que ele era justo e temente a Deus. Isto quer dizer que era um homem que tinha o seu coração voltado exclusivamente para servir o Senhor, o Deus de Israel. E a grande vantagem é que Simeão já estava avançado em idade, já era um velho, mas ele tinha em seu coração uma grande esperança em ver o Cristo, o Deus que era prometido para os israelitas. E ele então creu de todo o coração, e ele tinha aquela convicção, aquela certeza, que ele ia ver o Cristo do Senhor. Mas a Bíblia então diz que foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor. Isso é uma coisa interessante que me chama muita atenção, porque quando a Bíblia diz aqui, no livro de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 26, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. A principal hipótese, ou a principal coisa disso aqui, é que Simeão, ele foi revelado. Então a revelação é muito importante para mim, para você e para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Espírito Santo revela para você que você precisa de tomar devidos cuidados e entrar nos caminhos do Senhor para se salvar, e isto é uma coisa que vem de revelação do próprio Deus para o seu coração. Por isso, quando Deus colocar uma convicção em seu coração, em sua alma, e o Espírito Santo te revelar que você tem que servir a Deus, você tem que ser um cristão, você não tem que olhar para as vozes laterais que vêm da tua direita e da tua esquerda. E muitas pessoas até pensam: eu vou passar para a religião de crente, minha mãe era católica, meu pai era isso, era aquilo. Você não deve olhar essas coisas, porque a religião ela não te salva. E quem te salva é o Senhor Jesus Cristo. Agora, se Deus revela ao seu coração que você tem que abandonar tudo para servir a Deus, você deve fazer. Porque esse velho Simeão, ele
ele foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor. Que coisa maravilhosa! E a Bíblia então mostra que em um belo dia, entra Maria com o menino Jesus nos braços, juntamente com José, para os procedimentos segundo a lei, isto é, para a apresentação da criança, para a criança ser levada ao templo para ser apresentado a Deus. Isto é uma coisa que prevalece até os dias de hoje. Geralmente, quem tem uma criança, eles têm que pegar aquela criança e levar ao templo, ou seja, à igreja, para ser dedicada ao Senhor. Para ser dedicada ao Senhor. E assim fez Maria e José, levaram diante do sacerdote ali no templo para apresentar Jesus, o menino Jesus. E quando Maria e José entrou ali, quem estava ali naquele templo, naquele culto, naquele dia, foi exatamente o velho Simeão, que foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por essas verdades que Deus tem abrido os nossos olhos. E quando Simeão viu aquela criança sendo introduzida dentro do templo, o próprio Espírito Santo que revelou para ele que ele não passaria pela morte sem antes ver o Cristo do Senhor, o próprio Espírito Santo revelou para ele, disse: esta aí é a criança, esse aí é o Cristo. Agora imaginamos quantos preconceitos contra Maria e José, quantas difamações estavam sendo lançadas contra Maria e José, quantas sombras estavam sendo lançadas dentro daquele tempo por causa daquele menino, por causa da origem daquele menino. Às vezes algumas pessoas olhavam e não levavam muita confiança, não tinham conhecimento. E nós sabemos que quando Jesus veio, foi uma das maiores eventos, uma das maiores revelações que já aconteceu na face da terra, foi quando aquela criança nasceu. Agora, o importante é saber que nem todas as pessoas tinham a revelação, tinham ciência, tinham conhecimento que aquela criança era o Filho de Deus. Porque as pessoas não perceberam que era o Filho de Deus, as pessoas não perceberam que era o Cristo profetizado pelos profetas na Bíblia, mas somente aproximadamente ali umas 8 pessoas, talvez no máximo, sabia desse grande evento. Sabia desse grande evento e sabia que aquilo ali era o Cristo do Senhor. E dentre eles era Simeão, o velho Simeão, que sabia que ele era o Cristo do Senhor, porque foi revelado pelo Espírito Santo. E quando Simeão viu a criança entrar, é claro que ele sabia, ele então aproxima, pega o menino da mão de Maria, e levanta o menino e olha para o céu, e o velho Simeão disse: Senhor, pode despedir teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Aleluias. Pode despedir o menino em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Aí poderíamos pensar, a geração que viu a vinda do Messias na sua primeira vinda, as pessoas que viram a vinda do Messias na sua primeira vinda, foi exatamente pouquíssimas pessoas. Sempre as coisas de Deus é ocultado para o mundo. Sempre as coisas de Deus é ocultado para a religião. Somente os revelados, somente aqueles que Deus revelar, é que verá e reconhecerá exatamente a hora que nós estamos vivendo, porque nós sabemos que está prometido aí pela Bíblia que Jesus virá a segunda vez. Ele não veio ainda, ele está vindo. Ele está vindo. Por isso que mostra bem claro, a Bíblia deixa bem claro, que Jesus falou: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. A fé está escassa, a fé está apagando, as pessoas estão fugindo de Deus. As pessoas estão deixando de servir a Deus.
As pessoas estão afastando, fugindo de Deus. E eu conheço um ditado que diz assim: se você quiser fugir de Deus, o diabo te empresta as esporas e os cavalos. Mas aqueles que são revelados pelo Espírito Santo, eles aproximam de Deus, eles não fogem de Deus. E eu posso pegar uma passagem que se encontra em João capítulo 15, versículo de número 5. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que quer te salvar, que está te dando essa oportunidade. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus disse exatamente essa palavra: sem mim nada podeis fazer. E eu me lembro agora, o que será de mim, o que será de nós, o que será de você sem Jesus? Já que Ele falou: sem mim nada podeis fazer. Somos dependentes dEle, somos revelados pelo Espírito Santo que Ele é o Filho de Deus e que Ele está voltando para preparar o povo para encontrar com Ele. Mas muitas pessoas, como eu disse, estão fugindo do Evangelho genuíno. Muitas pessoas estão fugindo do verdadeiro Evangelho por causa do pecado, por causa da transgressão, por causa da iniquidade. Mas a Bíblia diz em Isaías 59, versículo de número 2, está escrito em Isaías 59, número 2, está escrito: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. De modo que não vos ouça. Então muitas pessoas, muita gente já desistiram de servir a Deus por causa dos pecados, por causa das transgressões. E o mundo tem entrado em um caminho contrário. O mundo não está seguindo o caminho de Deus. Mas aqueles que são revelados, como Simeão foi revelado, eles continuam servindo a Deus. Aconteça o que acontecer, eles continuarão servindo a Deus. Por isso vale a pena tomar uma posição e aceitar Jesus como seu único refúgio, como seu único Salvador. Mas então o pecado faz divisão. Mas a Bíblia diz em 1ª Epístola de João, capítulo de número 1, aliás 1:9, a Bíblia diz assim: olha o que Jesus disse: se confessarmos os nossos pecados, não devemos fugir por causa do pecado, devemos encarar a Deus. Devemos chegar diante de Deus na condição que estamos. Você deve chegar diante de Deus na condição que você está. Não fugir de Deus por causa do pecado, não fugir de Deus por causa da iniquidade, porque Ele é fiel para te perdoar. Por isso está escrito em 1ª Epístola de João, capítulo de número 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Louvado seja Deus. Olha só, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Olha a tua condição aí. Olha a tua condição. Deus está abrindo oportunidade. Deus está revelando para você, porque está escrito aqui na Bíblia que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas quer que todo homem se arrependa. Deus não olha para a tua ignorância, o que você fez no passado, o que você fez até aqui, o que você cometeu. Não olha para o seu passado, porque a Bíblia diz que Deus lançou no mar do esquecimento os seus pecados e não se lembra mais. Se Deus não lembra do seu passado nem do seu pecado, por que você está ressuscitando essas coisas? A ponto de isto te tirar da eternidade, te tirar do foco de Deus. Mas Deus está abrindo caminho, Deus está abrindo porta.
Deus está te dando oportunidade, Deus está te revelando. Você pode erguer as mãos para o céu e se humilhar e dizer: Senhor, obrigado por essa oportunidade, porque eu achava que eu estava perdido. Mas não está perdido, porque há uma revelação, conforme está escrito em João capítulo 3, versículo de número 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, ou seja, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus está te dando essa oportunidade. Não olha para os seus pecados, não olha para o seu fracasso. Você não é um derrotado, você não é um fracassado, você faz parte da promessa. E assim como Deus revelou para Simeão, aquele velho, que ele não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor, Deus também está te revelando que você precisa de tomar essa posição, aceitar esse evangelho, aceitar Jesus como o único Salvador. Porque está escrito no livro de Atos, capítulo 4, versículo de número 12. Atos, capítulo 4, versículo de número 12, está escrito: em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há salvação debaixo do céu. Não existe outro que vai te salvar. Não existe um ídolo, não existe um santo de barro, não existe alguma coisa que você deve invocar. Tudo isso vai ruir, tudo isso está caído por terra. Só existe um Jesus Cristo, só existe um Senhor. Em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que nome é esse? Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome que é para ser invocado. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Por isso que eu tomei essa decisão. Por isso que quando eu era um jovem, apenas um jovem, eu passava por muitas complicações. Eu tinha muitos complexos de inferioridade. Eu me sentia alguém que não deveria, nem tinha chance de viver. Eram muitas decepções. Eu andava frustrado com muitas coisas que aconteciam na minha vida. Parece que eu era infeliz, que eu não tinha vontade de viver. E o homem sem Deus é assim, ele não tem vontade de viver. Tudo para ele é tristeza, é angústia, é dor. Mas um dia eu me ajoelhei e fiz um voto a Deus. Eu falei: Senhor, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor, esse Deus da Bíblia, existe mesmo, me dá uma chance, me dá uma oportunidade, me dá um desejo no meu coração para te aceitar, para te servir e ser um cristão. Se o Senhor me der essa oportunidade, abençoar minha vida, me tirar desse lamaçal do fundo do poço, nunca mais eu voltarei para esse mundo velho. Nunca mais eu voltarei para este mundo de engano. E Deus então estendeu as suas mãos para mim. Deus estendeu as suas mãos para mim, como Ele está estendendo as mãos para você. Você não é um lixo, você não é um capacho, você não é um fracassado, um derrotado. Ergue agora a cabeça, Deus está te chamando, Deus está te dando oportunidade. E esse Deus maravilhoso, Ele é capaz de fazer maravilhas na sua vida para você testificar, para você falar para outros mais o que Deus fez e faz na sua vida. Em João capítulo 10, versículo de número 9, João capítulo 10, versículo de número 9, Jesus disse: eu sou a porta. Aleluia, Ele é a porta. E essa porta é Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Deus abriu as portas. Deus não está olhando a tua condição, Deus não está olhando a tua situação. Deus quer que você se arrependa agora. Jesus disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Então o caminho da salvação, a porta da salvação se abriu para você. A porta da salvação está estendida para você. E a Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz então que Jesus, Ele é a porta, Jesus, Ele é o caminho. João 14, 16, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida,
E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é tudo para você, Ele é tudo para nós. Por isso nós devemos adorá-lo e servi-lo de coração e largar a velha vida, o velho homem, sepultar o velho homem e viver o novo homem. Viver uma vida regenerada, uma vida transformada, uma vida convertida. E é isso que Deus quer fazer contigo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Aceita Jesus como teu Salvador. Ele está te dando oportunidade, Ele é fiel para te salvar, Ele é poderoso para perdoar os teus pecados. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde e que você creia e seja um crente revelado, como Simeão foi revelado, e o Espírito Santo falou para Simeão: você não passará pela morte sem antes ver o Cristo do Senhor. Que grande revelação! E Deus também está te revelando aqui agora, Deus está falando contigo, é só você querer. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia.